Hoje eu vou comentar um pouco sobre mentoria, né, e estudos. Então, uma coisa que eu sempre comento, né, dentro do meu método ler, né, com 3 E's, já comentei aqui várias vezes, né, ler, estudar, escrever, ensinar e reter, né, nós lançamos esse método de forma independente, fora da EVH, da Escola da Verdade Histórica, e vai estar disponível à venda até amanhã, só até quinta-feira, né, dia 16 de fevereiro. Não temos previsão de lançá-lo, né, talvez no futuro, mas provavelmente também não vai ser mais nesse preço. Aqui foi uma coisa de momento, né? E porque nós temos outros lançamentos ainda, né? Nós temos aí projetos na área de astronomia que vamos voltar, temos aí projetos inclusive voltados para o marxismo, né? Fazer alguma coisa sistemática aí de marxismo, ainda não sabemos aí como nem quando, então não posso comentar agora, mas vai vir daqui a pouco Segunda Guerra Mundial, então ainda não sabemos quando vamos relançar o nosso curso de ler. Então não perca a oportunidade de adquirir o nosso curso de como estudar, chamado, né, Ler, que a promoção vai até amanhã, somente dia 16 de fevereiro. E dentro da lógica do ler eu tenho comentado muito como é bom ter um mentor. Eu tive um, eu não fui à procura de um, uma coisa caiu do céu para mim, foi uma graça, que foi encontrar o professor Orlando. Então, ele foi um verdadeiro mentor para mim, para outras pessoas, não só para mim, para muitas pessoas, obviamente, né? Comentando aqui do meu caso concreto. E aqui vou comentar especificamente na área de história. Então, quando eu conheci ele se propôs a dar aula para mim, para colegas meus, para outras pessoas. Ele sempre fazia aula de começo com esquemas, olha que interessante, né? Então, o método dele, embora ele não tenha sistematizado, era um método via esquema que eu tenho defendido aí nas minhas aulas, né? Que a pessoa tem que fazer um esquema e não um resumo. Então, me lembro como se fosse hoje, quando ele foi dar uma aula de história, lá uma das primeiras aulas de história para um grupo de pessoas, ele falou para nós: vou fazer um esquema da história, esquema. Então ele fez um esquema na Idade Média, fez um esquema sobre a teoria das 3 revoluções. E ele falava: olha, apresentei para vocês um esquema, depois o trabalho que vocês vão ter que fazer é encher esse esquema. Mais ou menos como é o nosso esqueleto. O esqueleto está para o nosso corpo, assim como o esquema está para o conhecimento, né, de alguma matéria. E o mentor é esse. Qual que é a função do mentor? O mentor lógico, pegando dentro dessa minha lógica, né, é dar um atalho, né? Então ele dá um atalho. Faça isso, não faça aquilo, siga por esse caminho, esse livro vale a pena, esse aqui livro não vale a pena. Então, função do mentor, entre outras, né, é dar um atalho, poupar tempo do aluno. Então, essa é a função de um curso como ler, essa é a função de um curso de mentoria, essa é a função do curso de mentor, entre outras, né? Eu estou abordando aqui a questão do atalho, né? Então, isso poupa muito trabalho, mas como poupa? É uma coisa impressionante, as pessoas às vezes não param para pensar. Primeiro que estudo não sistematizado faz a pessoa perder muito tempo. Então, uma hora a pessoa lê de economia, outra hora lê de história, outra hora lê de matemática, se tiver interesse nessa área, astronomia, qualquer coisa que seja, e são coisas não conexas, e a pessoa acaba perdendo tempo, né? Com coisas não conexas, a pessoa acaba não encontrando um caminho certo. E a mentoria dá justamente esse caminho certo à pessoa. Olha, leia isso, não precisa ler aquilo e tal e tal. Então, se aventurar no estudo de forma autônoma, é claro que é lícito, a pessoa faz o que quiser da vida, porém, a figura de um mentor facilita muito o tempo, né? A pessoa ganha tempo com a figura da mentoria. Qualquer mentoria, não é só na área de história, é direito, aí tem um monte de mentoria voltada para o marketing digital, muitas são válidas, claro, né? Porque vão poupar trabalho, essa que é a verdade. Em vez da pessoa gastar 10 horas para resolver um problema, talvez em 1 hora ela consiga resolver. Em vez da pessoa ler 100 livros, talvez precisasse ler menos, 30 livros, estou dando aqui exemplos, né? Então, valeu muito a pena, no meu caso, ter um mentor, né? Eu me proponho, né, nesse curso aí do Ler também, dar dicas, né,
para a pessoa poupar tempo, né? Porque senão a pessoa vai como andar numa selva escura sem saber a trilha a ser seguida. A pessoa pode encontrar ao fim? Pode. Só que alguém indicando fica muito mais fácil, não tem nem como comparar. A pessoa acaba economizando tempo e dinheiro também, né? Primeiro que o tempo é muito, infelizmente, hoje em dia é muito relacionado a dinheiro. A pessoa poderia empregar numa atividade produtiva rentável, né? Então ela economizaria tempo nisso, também dinheiro na aquisição de livros, pouparia a aquisição de livros inúteis ou livros que não seriam convenientes para aquela finalidade, né? Então a mentoria, as pessoas hoje estão muito acostumadas a ficar lendo um livro a esmo, né? De modo não sistemático. Isso é muito ruim. Se a pessoa quer ter um estudo sólido em qualquer área, direito, filosofia, astronomia, qualquer um, ela tem que ter um sistema, né? Ela tem que ter coisas que converjam para a finalidade no que ela se propõe, não ficar lendo coisa a esmo. E a função do mentor é justamente dar essa orientação. Então eu sou muito grato por ter tido o professor Orlando, né, como mentor, né? Isso aí foi um atalho impressionante, me poupou muito tempo. Foram dicas preciosas também de livros a serem lidos e tudo. E é curioso, né, como ele tem, embora não tenha sistematizado isso, ele também partia do geral para o particular e ele também gostava muito de esquemas, né? Então, não perca a oportunidade de adquirir aí o nosso curso Ler, porque nele eu comento bastante sobre dicas de como ler, como estudar, como escrever, como ensinar, e no final tem a cereja do bolo, que é a retenção, que é reter o conhecimento, ter uma visão clara das coisas, né? Então eu comento bastante isso aí nesse curso Ler, né? E para os 10 primeiros inscritos, só que essa meta a gente já bateu, né? Vão ter direito aí a nossa live exclusiva para os 10 primeiros que já compraram, né, o nosso curso de Ler. Então ficamos por aqui. Obrigado.